Começando bem o seu dia dessa segunda-feira, vai começar falando sobre o que a gente faz quando nós nos sentimos fracos, sem forças, sem condições e sem capacidade para resolver questões internas e externas, coisas que na maioria das vezes podem estar até fora do nosso alcance. Eu até creio que essa devocional, essa mensagem que eu vou trazer aqui para você, pode ser um ponto de partida poderoso para tudo que você precisa fazer, viver durante toda essa sua semana que está começando agora. A palavra de Deus diz aqui do texto de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Deus falando com o apóstolo Paulo e fala assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como ilustração, eu conto para vocês a história de uma pessoa extraordinariamente famosa, conhecida, é uma autora, pintora e ativista cristã americana chamada Joni Eareckson Tada. Essa mulher, aos 17 anos de idade, sofreu um acidente de mergulho. Foi em 1967 que ela sofre esse acidente e ela fica simplesmente tetraplégica. Mas essa barreira, essa condição, o que ela passou a viver após esse acidente, não pararam Joni Eareckson Tada. Pelo contrário, ela começou a fazer nada mais nada menos do que pintar, segurando o pincel com a sua boca. E ela acaba se tornando uma das mais poderosas e influentes defensoras dos direitos de pessoas com deficiência e autora de mais de 50 livros publicados. A gente aprende cada coisa com pessoas desse naipe, né? Dessa classe, dessa categoria. Uma delas que eu aprendo com Joni Eareckson Tada é que a graça de Deus é suficiente para qualquer situação. Por quê? Porque nada fica fora do alcance de Deus. Creia nisso. Deus tem graça para você acima, apesar de toda e qualquer limitação pela qual você possa estar passando, pela qual você venha a passar, ou que você seja pessoa com limitações, sejam elas físicas, ou até mesmo emocionais, ou até mesmo de conhecimento. Deus pega você e Ele diz: eu sou suficiente para você em toda e qualquer situação. Uma outra lição que eu aprendo aqui, com esse texto de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, quando Deus fala: a minha graça te basta, é que quando eu olho para Deus, eu aprendo que o poder divino, ele não busca os capacitados. Pelo contrário, o poder divino, ele opera além das minhas limitações. Deus não precisa da minha capacitação, Ele precisa da minha disposição, da minha disponibilidade. Ele precisa que eu reconheça, que eu entenda a minha limitação, a minha fraqueza, e reconhecendo isso, eu não me prostre. Pelo contrário, eu corra para a presença de Deus e permita que Ele, usando a minha vida, apesar das minhas fraquezas, limitações, no quebrantamento que eu venha a vivenciar, Ele possa me usar de maneira extraordinária. E aí fica uma marca linda nisso tudo. Eu vou poder reconhecer com todas as letras que não fui eu, mas foi através de mim, ou como diz o pastor Ed Hilber, apesar de mim. Uma outra lição, terceira lição que eu aprendo aqui, é que na nossa fraqueza, quando eu reconheço a minha fraqueza, quando eu me quebranto na presença de Deus, quando eu me prostro na presença de Deus e reconheço a minha fraqueza, aí é que a glória de Deus vai acabar brilhando com mais intensidade sobre a minha vida. Foi assim com os grandes homens de Deus e não vai ser diferente com quem quer que seja nos dias atuais. É quando eu sou fraco, ou seja, quando eu reconheço que eu sou fraco, limitado e sem forças, é aí que verdadeiramente eu sou forte. Faça isso também. É por isso que eu oro sobre a minha vida e também pela sua vida. Que você logo, mais rapidamente possível, começando a sua semana ou durante toda a sua vida, que eu e você venhamos a reconhecer a nossa fraqueza, a nossa limitação, a nossa necessidade
desesperada, eu diria até assim, a nossa necessidade máxima de dependermos completamente do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E aí sim a gente vai ser muito bem sucedido, vamos ser aquilo que a palavra de Deus diz, mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. E eu termino essa devocional falando um pensamento de Madre Teresa de Calcutá, que diz o seguinte: Deus não nos chamou para ser bem-sucedidos, mas para ser fiéis. Não se preocupe em ser bem-sucedido. Eu diria que o maior sucesso que eu e você venhamos a viver, possamos viver, é sermos fiéis a Deus. E é por isso que eu estou aqui hoje para falar para você. Você pode começar a sua semana virando uma chave poderosa, se lembrando que apesar das minhas limitações, das minhas imperfeições, das minhas fraquezas, eu posso colocar tudo isso diante de Deus, buscar a face de Deus e lembrar que a graça de Deus e o poder de Deus, a graça de Deus é suficiente, que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, ou seja, quando eu reconheço as minhas limitações, a minha humanidade. Deus abençoe você. Daqui a pouco, após o intervalo, eu volto com Começando Bem o Seu Dia. Começando bem o seu dia dessa segunda-feira, está terminando agora, mas eu não posso deixar de falar para você algo muito importante. Você precisa, de maneira proposital, como dizem hoje os grandes influenciadores, intencional, não ter vergonha ou medo do fracasso ou da fraqueza. Mas você deve sim pegar tudo isso e lembrar-se que esses podem ser passos para o amadurecimento de Deus na minha e na sua vida, porque a graça de Deus é o que me basta para a vida. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia, a sua semana que está começando agora, e amanhã, se Deus permitir, a gente volta com Começando Bem o Seu Dia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de comentar, de compartilhar. Lembrando que a gente está indo ao ar de segunda a sábado pela TV Amazônia, né? De 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite, mais o nosso canal do YouTube e no TikTok. A gente entra no ar de segunda a sábado, 6h30 da manhã, tá bom? Beijo no seu coração, Deus te abençoe poderosamente, começando bem o seu dia.